Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse momento de leitura da palavra, onde nós discernimos sobre ela, meditamos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e procuramos orientação diariamente para as nossas vidas, orientação vinda direto do trono do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pergunta de hoje ela é bem crucial, bem direto ao ponto, né? Quantas vezes você já foi acusado injustamente? Você já foi acusado injustamente na sua vida? Quantas vezes isso aconteceu? Bom, falo por mim, eu já fui várias vezes acusado de maneira injusta. Várias vezes. Quantas vezes nos deparamos com essa dolorosa realidade de sermos acusados injustamente, ou por algo que nós não fazemos, ou por comportamento que de fato nós não temos? Quantas lágrimas já foram derramadas diante de falsas palavras, de julgamentos precipitados que fizeram a respeito da nossa pessoa? Quantas vezes isso já deve ter acontecido com você? Quantas vezes isso aconteceu com nós? Como nós lidamos com essa perplexidade que surge quando essa dita cujo julgamento justo chega por sobre nós, nos trazendo algo que de fato nós não fizemos, nós não somos, nós não agimos? Será que nós podemos encontrar esperança e fortaleza em meio a tantas adversidades como essa? Será que dá para, de fato, a gente entender como agir da forma mais correta para encontrarmos a saída verdadeira, a saída daquilo que Deus quer que nós façamos nas nossas vidas? Será que há necessidade do confronto? Como que Deus ele observa isso? Como que Cristo, como exemplo principal para as nossas vidas, lidou sendo acusado injustamente? O que ele fez quando ele foi acusado injustamente? Quais são as orientações da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus para as nossas vidas quando somos acusados injustamente? Vamos deixar o Espírito Santo falar para nós. Vamos ler a Bíblia. Vamos deixar com que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos guie mais uma vez. E quando nós formos acusados injustamente, nós temos a certeza absoluta, de como sair, de como nos afastarmos dessa grande, desse grande problema. Se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Bendito e amado Deus, grandioso Pai, obrigado por esse momento de unidade, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guia, Pai, nos fortalece, nos ilumina, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nos guarda de todo o mal. Paizinho eterno, proporciona-nos, Pai, o pão do dia de hoje. Nos guia, Senhor, até a volta do Teu Filho Jesus. Ao que nós oramos, é o que assim nós já te agradecemos. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 10. Evangelho de Mateus 5:10 é o nosso versículo-chave. Quem vai fazer a leitura dessa passagem é a nossa irmã Mayerle. Mayerle, se você puder, pode ligar seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Mateus 5:10. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Amém. Amém, glória a Deus. É uma bem-aventurança, né? Uma das bem-aventuranças que Cristo menciona aqui nessa passagem. Bem-aventurado. A nossa jornada de vida, claro que nós podemos e vamos nos deparar com situações que são desafiadoras e muitas das vezes injustas. Ser acusado sem razão pode ser uma das experiências mais difíceis de suportar. No entanto, como cristãos, nós somos chamados a enfrentar tais situações com fé, com sabedoria,
confiando na sabedoria de Deus, confiando que é Ele que vai resolver todos os problemas, confiando que Ele está no controle de absolutamente tudo. E como que nós podemos caminhar na justiça de Deus? Porque a justiça de Deus ela é boa, perfeita e agradável. É dele a justiça. E quando nós enfrentamos essas acusações injustas, nós somos desafiados a caminhar nessa justiça. Na justiça dele, não na nossa. Isso significa manter a integridade, buscar a verdade e amar mesmo quando somos maltratados. Isso mesmo, amar. Mesmo quando nós somos maltratados. É difícil? Sim, é difícil. Mas nós podemos encontrar força na certeza de que no final, Deus nos defende. Ele está sempre conosco, mesmo quando as pessoas apontam o dedo para nós e injustamente nos acusam de coisas que nós não somos ou não fazemos. A palavra de Deus, ela nos lembra que essa injustiça não é algo novo, não é algo de agora, não é algo que vem do hoje, do presente, do aqui. Se você observar a vida de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, perfeito, bom, agradável, que não fez mal a absolutamente ninguém, ele foi alvo de acusações injustas, de mentiras. No entanto, ele nos chama a sermos bem-aventurados quando enfrentamos perseguições por causa da justiça. Principalmente quando nós desempenhamos e mostramos o caráter de Cristo aqui na Terra. E as pessoas ainda assim, apontam o dedo para nós e nos julgam e nos condenam por coisas que não somos ou não fazemos. Isso significa que mesmo na adversidade, há uma bênção reservada para todos aqueles que permanecem firmes na sua integridade, na sua justiça. Eu falo na justiça de Deus, não na nossa, mas na justiça daquele que nos criou. Então, 4 pontos aqui para você pensar, para você analisar comigo, para você ruminar um pouquinho. Primeiro, quando você for injustiçado, procure a oração, refugie-se na oração, vá orar. Ao invés de você brigar com a pessoa ou discutir com ela, simplesmente ore. Em momento das acusações injustas, busque refúgio na presença de Deus. Ore fervorosamente. Compartilhe sua angústia com ele. Ele sabe, sim, ele sabe. Mas compartilhe, fale, abre sua boca, verbalize. Pai, fui perseguido, me acusaram disso e daquilo outro. Disseram que eu tenho espírito de porco em mim. Sabe? Ore a Deus, entregue para ele, fale para ele, conte para o pai. Sabe quantas vezes o seu filho, brincando na rua, alguém bateu nele, gritou com ele, deu uma bolada na cabeça dele, ele chegou correndo para você dentro de casa, mamãe, papai, bateram em mim, cuspiram em mim, deram a porrada, falaram mal, a criança chegou ali chorando, faça a mesma coisa. Não vai discutir com quem não resolve o problema, não. Vai para os pés do pai, ora. Segundo, mantenha a sua integridade. Nada de ficar discutindo, gritando, brigando. Não, 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 não. Em meio a essas falsas acusações, é muito tentador revidar. Sabe aquela história, não tem o sangue de barata? Sabe, da vontade mesmo de você pegar aqui um tijolo e sapecar, que a gente fala aqui em Fortaleza, na cabeça do indivíduo que está lhe acusando injustamente. A vontade que dá é pegar um pau de vassoura e arrebentar com a pessoa. A vontade é essa, a vontade da carne. Mas isso não vai levar absolutamente nada a não ser a piorar a situação. Então manter a sua integridade intacta. O que foi que Cristo fez? Ficou caladinho mesmo diante dos seus acusadores. Deus, ele nos chama a manter a nossa integridade. Seja paciente, confie que ele é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Terceiro, aprenda com Jesus, como eu acabei de mencionar.
O exemplo de Jesus diante das acusações o exemplo mais maravilhoso e justo que nós podemos seguir. Ele permaneceu em silêncio diante das acusações. Ele confiou no Pai dele, no nosso Pai. Aprenda, sabe, com a humildade de Jesus, a confiar na sabedoria de Deus. Quarto, por fim, perdoe. É o acusador chegar para você injustamente, falar que você tem espírito de porco e você simplesmente o perdoar. Perdoe, irmão. Perdoe, porque muitas das vezes não é nessa pessoa que está falando para você, é o próprio cão, o próprio Satanás, que tomou posse da vida dessa pessoa, dos lábios dela, para estar acusando você. E você está brigando contra a pessoa, contra a carne, contra o sangue. E na verdade a sua luta não é essa. Perdoa essa pessoa. Ela não sabe o que fala, o que está fazendo. Sabe, quando você brota a amargura no seu coração, o sentimento, isso prejudica tudo. Escolha perdoar aqueles que te acusam injustamente. Nossa, isso é um outro nível, sabe? Quando você perdoa alguém que te acusa injustamente, você sabe que você não tem espírito de porco, você sabe que está sendo acusado injustamente, e ainda assim você perdoa. Nossa, Deus fica tão satisfeito com você por isso, porque você está entregando a justiça nas mãos dele. Você está dizendo assim, pai, é o seguinte, estou perdoando essa pessoa. Essa pessoa está sendo perdoada. Essa pessoa está sendo perdoada. E a partir dali, desse perdão, sabe, Deus ele age. Deixa, filho, deixa comigo que eu resolvo a parada. Eu que resolvo a parada. Uma vez meu irmão brincando do lado de fora de casa, uma pessoa chamou ele de porco. E aí, porquinho, bacurinho? Olha, o meu irmão foi para dentro de casa chorando. Cara, falou para minha mãe, a minha mãe saiu de dentro de casa como uma leoa, foi lá do lado de fora e disse umas poucas e boas com o cara que estava lá. Tipo, o cara tinha uns 30 anos de idade e o meu irmão tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade, mais ou menos. Meu irmão era uma criança e o cara chamando o menino de bacurim. A minha mãe saiu, rasgou o verbo com ele. Faz a mesma coisa, deixa que o pai resolve a parada. Deixa que o pai resolve. E a conclusão que você pode tirar disso tudo, lembra, os 4 passos, tá? Primeiro, vai atrás, vai orar, refugie-se na oração. Segundo, mantenha sua integridade. Terceiro, aprenda com Jesus. Fique caladinho. E quarto, perdoe. Perdoe. E sabe o que é que você vai aprender com isso tudo? A conclusão que você tira disso tudo? A primeira é que você deve lembrar o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 19. Romanos 12, 19, eu vou compartilhar a tela com você, e quem vai fazer a leitura é a Mayerle novamente. Leia aí para nós, Mayerle, o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19, por favor. Amém. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Amém. Amém. Aqui em Romanos 12, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos deixa bem claro de que nós não devemos plantar ou semear espírito de vingança dentro de nós, nem tampouco executar a vingança, mas confiar na justiça divina. A vingança, ela pertence tão e exclusivamente a Deus. E é Ele que é o justo juiz, é Ele quem julga com retidão, e é Ele que vai retribuir conforme a sabedoria dele essa retidão. Depois, nós devemos lembrar o que está escrito no Salmo, no capítulo 23, no versículo 5 e 6. Salmo 23, versículos 5 e 6. Quem vai fazer a leitura é a Tia Jane. Então, Tia Jane, pode fazer a leitura para nós, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Que promessa linda para quem sofre injustiça, para quem é perseguido, para quem está diante de um inimigo. Sabe, aqui no Salmo 23, versículos 5 e 6, essas palavras nos lembram que mesmo em meio a tantas adversidades, e diante da presença de diversos inimigos, de vários inimigos, ou de um muito grande que nós não conseguimos enfrentar, é Deus que nos cerca com o seu cuidado, com a sua bondade, com a misericórdia dele. Ele prepara, ele cuida de nós, ele está ali com um banquete preparado, ele olha para você e diz: filho, não se preocupa com esse traste aí não, se preocupa com essa coisa aí não, olha que eu tenho aqui para você, preparado para você, olha que banquete lindo e maravilhoso, farto, recheado, um banquete lindo, olha o anel que eu estou colocando no seu dedo, olha as vestes brancas e o calçado que você tem. Você pode falar, abre a boca, você é meu filho. Sabe, você não precisa ficar fermentando o espírito de vingança. Ore, busque a Deus, se entregue, tenha Cristo como seu Senhor, seu Salvador, como o seu maior exemplo de o que você deve fazer diante de ser acusado injustamente. Cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco é tão evidente que nós podemos sim confiar que no final nós vamos habitar eternamente na presença dele. E essa é uma promessa que não muda. É uma promessa que nós podemos ter a certeza absoluta que se cumprirá. Porque ele está preparando um banquete diante dos nossos inimigos. E isso não significa que nós devemos nos regozijar porque outras pessoas vão se dar mal. Não. Nós devemos olhar para essa passagem e entender que Deus, ele cuida de nós. É ele quem cuida de nós. A justiça é dele, não é nossa. O que nós devemos fazer é orar e perdoar e deixar que ele resolve todo o problema. Se você puder, ore, perdoe essas pessoas nesse momento. Perdoa quem te persegue. Deixa que é o próprio Senhor que resolve tudo. E saiba que ele tem o banquete preparado para você. Curve sua cabeça. Vamos orar. Bendito, maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento de unidade. Obrigado por essa maravilhosa palavra que nos traz ânimo diante de tantas acusações injustas que fazem ao nosso respeito. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te entregamos todos esses problemas, essas perseguições, sabendo que o Senhor absolutamente ouve a nossa voz, a nossa oração. E o Senhor preparou um banquete farto, gordo para nós. E que o Senhor vai resolver com a sua justiça da forma correta. Que essas pessoas possam se arrepender, Senhor, das palavras proferidas para conosco. Que essas pessoas elas possam encontrar paz. Prover, Pai, o pão para o dia delas também. Que não possa faltar absolutamente nada na aljava dessas pessoas. Que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo também. Perdoa-as, Pai, que elas possam encontrar arrependimento. Que possa haver misericórdia da Tua parte por parte dessas pessoas. Quanto a nós, provê, Pai, o pão do dia de hoje mais uma vez. Nos guia, nos livra de todo mal. Nos guarda, Pai, até a volta do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos, é o que assim nós já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém. Amém. Amém.